E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro Neurose, Psicose e Perversão. São as obras incompletas de Freud. E a gente vai ler um trechinho aqui sobre a neurose obsessiva. Eu separei aqui alguns trechos e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá. A representação obsessiva é, como qualquer outra, atacada de forma lógica, apesar de sua compulsão não poder ser resolvida. Aumento da conscienciosidade, compulsão a testar e acumular são os sintomas secundários. Surgem outros sintomas secundários, em que a compulsão se transfere para impulsos motores contra a representação obsessiva. Por exemplo, para a ruminação de ideias, para a bebida, que é a dipsomania, para rituais de proteção e assim por diante. Assim, formam-se 3 espécies de sintoma. O sintoma primário da defesa, conscienciosidade, os sintomas de compromisso da doença, representações obsessivas ou afetos obsessivos, e por último, os sintomas secundários da defesa, compulsão para ruminação de ideias, compulsão a acumular, dipsomania, obsessão cerimoniosa. O outro trecho diz: os neuróticos obsessivos são pessoas que, finalmente, correm o perigo de que toda a atenção sexual neles, traduzidas diariamente, se transforme em recriminação ou em sintomas que são sua consciência, mesmo que no presente não reconheçam novamente aquela recriminação primária. E por último, que finalmente seria o importante aqui para a gente conversar, a cura da neurose obsessiva ocorre fazendo-se retroceder todas as substituições e transformações de afeto encontradas, até que a recriminação primária e sua vivência sejam libertadoras e possam ser colocadas diante do eu para novo julgamento. Para isso, é preciso elaborar a fundo um número inimaginável de representações intermediárias ou de compromissos que fugazmente podem se tornar representações obsessivas. Ganha-se a mais viva convicção de que era para o eu impossível dirigir ao recalcado aquela parte de energia psíquica conectada com o pensamento consciente. É preciso acreditar que as representações recalcadas subsistem e entram desinibidamente nas mais corretas conexões de pensamento. Mas a sua lembrança também pode ser despertada por meras acusações. A suposição de que a moralidade, como força recalcante, era apenas um pretexto, é corroborada pela experiência de que no trabalho terapêutico a resistência se serve de quaisquer motivos possíveis. É uma leitura, para quem não está habituado a Freud, ou para quem não está habituado a algumas outras linhas de psicanálise, enfim. O grande ponto aqui é um entendimento mais profundo sobre a estrutura da neurose obsessiva. Porque o que nós temos hoje é muito comum sobre o transtorno, né? O TOC. E o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele entra num quadro de patologia, de enfermidade, ele é tratado pela psiquiatria. E, obviamente, a psiquiatria ela vem junto com os medicamentos, são linhas terapêuticas medicamentosas. Você vai para o âmbito do fármaco para tratar, então, aquela dificuldade mesmo de doença, né? Mas o que tem por trás disso é a estrutura. A estrutura é o ser e aí tem o eu. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu estava pensando aqui em como colocar para você que tem me acompanhado, inclusive te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para acompanhar o que a gente tem de conversa, saber que existe uma continuidade nos assuntos, mas existem também temas pontuais. Então fica aí o convite. Mas retomando, a obsessão, ela é presente em praticamente todos. Todos nós somos neuróticos de uma certa maneira,
mas a gente pode entrar num nível de doença, vamos colocar dessa maneira, ou apenas ter manifestações de diversas qualidades sem viver aquilo de forma intensa. O que o Freud traz aqui, eu não vou também falar sobre Freud, eu não estou aqui para defender as ideias, eu não estou aqui para colocar as ideias, eu estou aqui como um apaixonado que começou a estudar psicanálise e está encontrando nesse senhorzinho simpático que foi um puta cara importantíssimo na história sobre o inconsciente, o que seria trabalhar o inconsciente. Então, quando a gente traz aqui nessa leitura a estrutura da psicanálise relacionada à obsessão, nós estaríamos trabalhando então os aspectos do eu, buscando as coisas que estavam recalcadas e reprimidas, né, como vimos na literatura, do inconsciente, que foram ali guardadas, trazendo a lume, né, para uma consciência, para uma interpretação, a representação, como ele mesmo coloca, para que então entenda-se, né? Vamos colocar a doença, o transtorno, por que não? Mas, novamente, a questão da estrutura. Porque assim, ele faz ali a relação das pessoas da qualidade de bebidas, né? Alcoólicas e a questão das drogas. O que nós temos aqui hoje é uma relação onde o vício ele está totalmente atrelado, segundo essa linha, em tudo que foi recalcado de prazer e desprazer. Ele traz ainda um comparativo de entendimento onde todas as nossas memórias, todas as nossas experiências, elas nunca deixam de existir com a gente. Em contrapartida, ela vai sendo anexada, né? As impressões elas vão numa forma de camada. Então, por exemplo, eu tive ali uma experiência traumática na minha infância, até porque quando a gente fala de Freud, a gente volta lá no útero praticamente, e aquilo ali me fez mal, então eu precisei recalcar, eu reprimi, eu tive um prazer com desprazer, e aquilo ali me gerou um incômodo. Todas as minhas memórias, todas as minhas fugas, entre aspas, vamos deixar de uma forma um pouco mais natural. Tudo que eu vou fazer usando o álcool e a droga é para tentar, de alguma maneira, me conectar com esse inconsciente. O que ele traz de cura é isso, a importância, que daí nós entraríamos com a palavra da ressignificação. Mas antes da ressignificação, nós temos que ter as representações. Então tem que entender, poxa, por que tal coisa me gera esse tipo de sentimento? E aí eu vou mergulhar em busca desse entendimento. Então assim, pra gente entender essa leitura, né? Essa leitura aqui eu vou chamar de Freud Café. Freud Café. Vai ser uma conversa de Freud Café e tabaco. Vamos colocar isso também. Nessa conversa a gente tem que entender o seguinte, de uma forma bem prática, bem simples. Hoje, nós podemos entender a doença da adicção, a doença do vício, a doença da dependência química, de natureza biológica, hormonal, fisiológica e etc., onde, pelo transtorno, nós temos uma via de trabalho, mas a via de trabalho ela será, então, resultante junto a uma terapia. A terapia ela pode existir de uma maneira pontual, comportamental, cognitiva, existencialista ali naquele instante, porém a causa, o agente, a origem, ela necessita esse mergulho em vias do inconsciente e aí chegamos próximo do que Freud disse. Se a gente lembrar no começo da leitura, ele classificou em 3 partes. Então assim, a gente tem que entender que uma é a doença representativa, a outra é o aspecto da neurose obsessiva. E tudo parte da minha concepção do eu que estaria na consciência. Eu acredito que ainda ficou confuso para quem não está habituado com isso, talvez menos confuso para quem já me acompanha e sabe que eu transito por esses assuntos, mas para você que também está se aprofundando e conhecendo e buscando mais informações, essa é uma linha muito legal para a gente conversar. Estou compartilhando com vocês porque eu achei esse texto incrível. Se vocês quiserem depois a gente pode conversar mais sobre eles,
comenta aqui, me chama diretamente, mas eu achei importante deixar essa passagem porque ela é simples, muito mais simples. Eu poderia somente ter lido isso e fechado o vídeo. Eu tentei falar um pouquinho mais, eu acho que ficou prolixo, de qualquer maneira fica assim, para a gente ter um conteúdo aí em cima de uma literatura, hoje, em uma das bases que eu tenho colocado para mim no meu trabalho, que é da psicanálise. E quem trabalha com psicanálise tem que ter conhecimento de Freud. Então é isso que eu estou trazendo para a gente ter aqui também, ok? Mas é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!